Fala, meus queridos, no vídeo de hoje você vai aprender quais são os 4 principais investimentos isentos de imposto de renda. Eu sou Luiz Voitas, especialista em finanças e investimentos e já há alguns anos auxilio as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro. Me diz o seguinte, você gosta de pagar imposto? Acho que a resposta é não. Então, se você sempre pensou em investir, mas aí já fica pensando, nossa, mas depois eu vou ter que pagar muito imposto, como que funciona, uma coisa complexa, no vídeo de hoje você vai aprender quais são os 4 principais investimentos que são isentos 100% de imposto de renda, ou seja, você pode ter uma baita lucratividade e vai pagar 0 imposto. Então vamos lá, qual é o primeiro tipo de investimento? A nossa querida clássica poupança, né? Muitos não consideram a poupança um investimento pela sua baixa rentabilidade, mas tecnicamente falando, a poupança sim é um investimento de renda fixa, tá? A poupança hoje está rendendo 6% ao ano, mais ou menos, tá? Isso significa que se, por exemplo, você tiver 10 mil reais para investir e você aplicar esses 10 mil na poupança, depois de um ano, você vai ter aí mais ou menos 600 reais de rentabilidade. A poupança é um investimento, como a maioria das pessoas sabe, super seguro, né? Tem altíssima liquidez, ou seja, qualquer momento você vai lá e faz o saque, faz o resgate. Só é importante você se atentar que a poupança ela só rende no aniversário, ou seja, é a cada 30 dias que é feita a rentabilidade do capital investido na poupança. Caso você deixe o dinheiro lá por 29 dias e sacar, o seu rendimento vai ser 0. A poupança também é um local muito recomendado para quem quer deixar ali a sua reserva de emergência, tá? Existem investimentos melhores para você deixar reserva de emergência? Existem, tá? Inclusive, já gravei um vídeo falando só sobre reserva de emergência. Vou deixar aqui o link para você dar uma olhada. Mas, em resumo, todos os rendimentos que vierem da poupança, você não precisa pagar nenhum imposto. O segundo tipo de investimento aí mais atraente que não tem cobrança de imposto de renda são as LCIs e as LCAs, ou seja, as letras de câmbio imobiliário e as letras de câmbio do agronegócio. O que isso significa? São duas modalidades de investimento onde basicamente você vai estar emprestando dinheiro para um banco, porém esse dinheiro ele está carimbado, ele tem um endereço. Quando você investe numa LCI, você empresta dinheiro para o banco e esse dinheiro o banco vai usar para financiar projetos do ramo imobiliário. Quando você investe numa LCA, você empresta dinheiro para o banco e o banco vai direcionar esse dinheiro para projetos no agronegócio, tá? O que é importante a gente se atentar em relação a LCI e LCA, que também são investimentos de renda fixa. Além, logicamente, de serem isentos do imposto de renda, eles têm uma rentabilidade muito maior do que a poupança, por exemplo, tá? Cada título de LCI e de LCA, e existem centenas de títulos diferentes disponíveis no mercado, cada um tem a sua taxa de rentabilidade diferente. Alguns são atrelados com o CDI, outros são atrelados com a inflação, outros têm uma taxa pré-fixada, mas na média, hoje, enquanto estamos gravando esse vídeo, você vai encontrar LCIs e LCAs que vão estar rendendo aí mais ou menos 12,5% ao ano. Isso significa que se você pegar aqueles mesmos 10 mil reais e investir numa LCA ou numa LCI, depois de um ano você vai ter uma rentabilidade de aproximadamente R$ 1.250, ou seja, mais que o dobro do que renderia na poupança. O grande ponto-chave aqui não é nem comparar se a LCI e a LCA é melhor que a poupança ou não, mas entenda que são investimentos diferentes, tá? Até porque LCI e LCA tem uma data de vencimento, a maioria delas você não vai conseguir resgatar quando quiser, então você tem que se atentar muito nesse detalhe antes de investir, porque às vezes você vai achar ali uma LCI e uma LCA que tem uma taxa de rentabilidade super alta e você investe, só que você não se atentou que o resgate desse dinheiro é daqui 5 anos, daqui 8 anos, e durante todo esse período você não vai conseguir fazer o resgate desse dinheiro, tá? Então sim, são investimentos excepcionais, mas entenda qual que é o seu objetivo, qual que é o prazo que você pode deixar esse dinheiro ali. De qualquer maneira, as LCIs e as
as LCAs também são ótimos para que a gente não precise pagar imposto de renda. Terceiro tipo de investimento que também é isento de imposto de renda são as debêntures incentivadas. As debêntures nada mais são do que um mecanismo para você emprestar dinheiro para empresas, sem ter um banco de intermediário. Você consegue financiar, por exemplo, a Petrobras, a Vale, grandes construtoras, empresas de energia. Todo ano essas grandes empresas emitem títulos de dívida e nós, investidores, podemos ir lá, financiar essas dívidas e recebemos como prêmio aí uma excelente taxa de juros, tá? Com as debêntures incentivadas, a gente tem a mesma característica que a gente encontra nas LCIs e nas LCAs. Existem hoje dezenas de opções diferentes, cada uma numa taxa diferente, mas em média hoje a maioria das debêntures incentivadas você vai encontrar pagando ali uma taxa de retorno ao ano de 6% mais IPCA. O que isso significa? Você vai ser remunerado com uma taxa fixa de 6% mais a inflação do período, tá? O IPCA significa inflação. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses a inflação está em 9,6%. Então, se a gente pegar um título de debênture incentivado que está pagando 6% mais inflação, a gente está dizendo aí de um título que vai render 15,6% ao ano, tá? É uma rentabilidade sensacional. Se você, por exemplo, tiver os mesmos 10 mil reais em uma debênture incentivada como essa, você ao final de um ano teria uma rentabilidade de aproximadamente R$ 1.560. Bom, a gente tem mais uma forma que, na minha opinião, é a melhor opção aí para investir sem pagar imposto, mas antes, deixa aqui nos comentários para mim, você já conhecia algum desses investimentos? Você já investiu na poupança? Você já comprou alguma LCA, LCI? Você já investiu em debêntures? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita, deixa um like nesse vídeo, tá? Dá um joinha. Se inscreve no nosso canal, é muito importante que você esteja inscrito com as notificações ativadas, porque toda semana eu estou passando por aqui deixando novos conteúdos sobre finanças e investimentos. Então vamos lá, qual é o quarto tipo de investimento que é isento de pagamento de imposto de renda? São os nossos queridos fundos imobiliários, tá? Pô, mas como assim? Se eu comprar um fundo imobiliário, essa cota se valorizar e eu vender, eu não vou ter que pagar imposto? Opa! Vai ter que pagar imposto sim. Bom, quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente tem que se atentar, porque existem duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, tá? Como que o fundo imobiliário funciona na prática? Você, junto com milhares de outros investidores, entregam o seu dinheiro na mão de um gestor, de uma equipe profissional, e essa equipe ela vai comprar diversos imóveis pelo Brasil, imóveis empresariais, residenciais, galpões logísticos, shopping center. Existem já centenas de opções de tipos de fundos imobiliários no Brasil. Não importa em qual setor você vai investir, todos eles têm o mesmo mecanismo de funcionamento. Você dá o seu dinheiro na mão desse gestor, esse gestor compra esses imóveis são alugados e o dinheiro que o fundo recebe todo mês do aluguel de todos os imóveis é dividido entre os cotistas, tá? Entre os investidores. Ou seja, existem duas formas de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários, como eu mencionei anteriormente. A primeira delas é com a valorização da cota. Ou seja, vamos pensar o seguinte, a gente está falando de imóveis, tá? Fundo imobiliário é quase a mesma coisa que você investir num imóvel. Então pense que você comprou um apartamento para colocar ele para alugar. A valorização da cota é como se fosse a valorização desse apartamento, né? Ano após ano, esse imóvel ele está sendo corrigido, ele está valendo mais, mas você não vai vender esse imóvel. Você sabe que ele está se valorizando, mas você não o vende. Então, quando a gente tem uma cota do fundo imobiliário se valorizando, é a mesma coisa. A cota está subindo de valor, o seu patrimônio está aumentando, porque o valor dos imóveis do fundo estão aumentando. Essa é uma forma do seu patrimônio aumentar. Se você, em algum momento, decidir vender essas cotas, ou seja, voltando ao exemplo do apartamento, esse meu apartamento valorizou tanto que eu quero vender, aí sim, nessa venda, quando você vende a cota do fundo, você tem que pagar imposto
imposto de renda. Porém, olha que legal, que fantástico os fundos imobiliários. Existe uma segunda forma de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, que são através dos dividendos. E esses sim são isentos do imposto de renda. O que seriam os dividendos? Mesmo exemplo do apartamento. Ele está se valorizando todo ano, mas eu não estou vendendo, eu estou alugando. Então todos os meses eu recebo aluguel. Então no fundo imobiliário é a mesma coisa. Todos os meses nós recebemos os aluguéis, né, os dividendos de todos os imóveis que tem no fundo. E esses ganhos, esses dividendos, eles são isentos de imposto de renda, tá? É um tipo de investimento sensacional na minha visão, onde você tem dois tipos de ganho. Você ganha com a valorização da cota, com a valorização patrimonial, e você também ganha os dividendos mensais, os aluguéis mensais, e esses são isentos de imposto de renda. Para vocês terem uma ideia sobre a média de rentabilidade só dos dividendos dos fundos imobiliários, obviamente que cada um tem um tipo de retorno, porque alguns trabalham com imóveis residenciais, outros fundos só shopping center, outros só escolas, outros só hospitais, ou seja, cada mercado funciona diferente, mas na média você consegue retirar aí de 15 a 17% ao ano de retorno só nos dividendos, tá? Isso significa que os mesmos 10 mil reais lá que a gente fez as simulações em um fundo imobiliário que renda 17% ao ano, você vai ter aí um retorno de R$ 1.700 por ano só em dividendos, tá? Então desses quatro, com certeza seria aí a opção mais vantajosa, porque além disso você teria a opção de vender essas cotas caso elas se valorizassem muito mais. Então essa valorização aí poderia ser muito maior do que isso. Bom, resumindo então, os quatro tipos de investimento aí que são isentos do imposto de renda: poupança, LCI, LCA, debêntures incentivadas e fundos imobiliários. Qual é o ponto-chave aqui, pessoal? Como eu disse, cada tipo de investimento, renda fixa, fundo imobiliário, poupança, cada tipo de investimento é para um objetivo diferente, tem características diferentes, ou seja, eles devem ser analisados de formas diferentes. Se hoje você ainda não se sente seguro, poxa, eu gostaria de fazer esses investimentos, LCI, LCA, debênture e fundo imobiliário, mas eu não sei como fazer, não entendo onde que eu vou encontrar, né? Pelo banco dificilmente você vai conseguir fazer esses investimentos, o banco vai sempre te direcionar para os produtos do banco. Então caso você esteja buscando essa fonte de conhecimento, entender como funciona o mercado, e eu falo para vocês, pessoal, não é complicado. Basta você se dedicar ao mínimo e conversar com pessoas que tenham experiência, tá? Então eu deixo aberto o convite para mentoria individual, tá? Eu vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo para que você possa entrar em contato direto comigo, nós possamos conversar, eu entender a sua situação, e aí a gente vai ter ali vários encontros ao vivo durante a mentoria, onde você vai entender e vai conseguir analisar um bom fundo imobiliário para você investir, como montar uma carteira de LCAs, de LCIs, como analisar se essa debênture é boa ou não é. Enfim, você vai aprender nos mínimos detalhes a como escolher os investimentos certos para você. Meus queridos, muito obrigado por assistirem mais esse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo.